Quando você chegou ao Brasil, teve coisas chocantes ao ponto de querer voltar? Olha, teve várias coisas chocantes, mas nada demais assim, né, ao ponto de querer voltar para a Coreia, né? Só teve uma vez só, uma coisa chocante, só de lembrar, dá uma vergonha. Eu queria, em vez de voltar, queria fazer teletransporte, aquele do Saiyajin, né? Eu queria estar na Coreia. Uma coisa que nunca contei antes é sobre pedido de namoro. Eu tinha 15 anos, eu tinha feito 2 anos que estava no Brasil. Eu gostava de uma menina chamada Renata, né? E eu tinha 2 amigos, tinha feito 2 amigos brasileiros, que eram outros 2 excluídos. Eu era excluído por ser imigrante, não falar muito bem português. E tinha 2 excluídos aí. A gente andava em 3. Renato e o Jefferson. E os 2, sabe como é o brasileiro, né? É muito brincalhão, cheio de lábia, né? Eles falavam pra mim, olha, a Renata que você gosta, ela também gosta de você. No começo, eu não acreditei. Porque só de ver dá pra saber, né? Mas aí passou uns 15 dias falando a mesma coisa. Sabe, tá vendo a Renata? Só tá esperando você chegar nela e pedir namoro. Vai lá, tenho certeza. E eu desacreditado no começo, mas com constante exposição às mentiras, lábias de brasileiro, eu finalmente então acreditei. Então num belo dia, num recreio, eu criei coragem, foi na Renata. Falei, vamos namorar? E os 2 atrás rachando o bico. E ela, visivelmente indignada, né, sem graça, olhou para trás de mim, não respondeu a minha pergunta. Na minha cabeça ela ia falar vamos sim, abraço e tal. Não, olhou para trás de mim. E aí ela falou, vai se foder, seus trouxas. E foi embora. Aí nesse momento eu queria voltar para a Coreia. Não apenas voltar, queria fazer teletransporte. Sumir. Naquele dia, então, naquele momento eu não queria estar aí. Queria voltar para a Coreia. Certo? Era muita vergonha, ficava sem graça também, né? Pô, a menina, ela foi educada comigo, né? Ela não respondeu pra mim, né? Ela apenas xingou os 2 ali. Acho que nesse tempo todo ela já sabia que tava falando dela, né? Xingou os 2 e foi embora. Depois disso, nunca mais acredito nos brasileiros. Mentira, mas assim, nessas lábias aí exageradas, nunca mais acredito, né? Não dá. Hoje eu falo rindo, mas naquela época era muito traumatizante. Confesso hoje que tá bom, dá pra entender. Tá bom. Adolescente é assim no mundo todo, né? Mas é isso, obrigado. Você fez aulas particulares de português para conseguir esse nível de aprendizado? A verdade é que quando a gente chegou aqui no Brasil, eu com 13 anos, minha irmã com 16, a gente não teve nenhum curso, muito menos então aula particular de português. A gente teve que se virar, né, na escola, no campo de batalha, vamos dizer assim, aprender na raça mesmo. Essa era a ideia do meu pai. Eles, os 2 meus pais, fizeram um cursinho de 3 meses, 6 meses, mas a gente não. Porque você é frio e engraçado ao mesmo tempo. Olha, engraçado até que eu concordo, vai. Às vezes eu me vendo e rio também. Mas agora, frio eu não posso concordar 100% não, porque não sou tão frio assim não. É difícil de me ver esse meu lado mais quente, mais pessoal. Mas eu sou super de boa, quente. O dia que você for pra Coreia, me leva junto, se não for pedir muito. É pedir muito. Como você sabe tanto da Coreia se saiu de lá ainda pequeno e não voltou mais? Quem disse que não voltou mais? Eu voltei sim em 2006, 2012, depois de 6 anos, 2012, 2018 e aí 2024, 25 eu fui consecutivamente. Nesses últimos 2 anos aí fiquei mais ou menos 2 meses cada. Eu, ultimamente tenho ficado. E também, né, eu tenho muito interesse em saber da Coreia, que é meu país, né? Acabei passando toda a minha infância lá. Quem não teria interesse em acompanhar as coisas que localmente na comunidade coreana tem sempre uns 3 jornais ali. Não sei quanto que tem hoje ativamente, mas na minha época tinha 3, 4 jornais. Eu lia todos os artigos, interesse, né, de olho na Coreia, também mesmo estando aqui no Brasil. E também acabava se relacionando com expatriados coreanos. Eu perguntava muita coisa, eles também perguntavam muita coisa de mim no Brasil e tudo. Então essa troca de informação sempre mais atualizada. Vinha muitos jovens intercambistas da mesma idade que eu, vindo da Coreia para cá. Então a gente relacionava muito, né? Conversava muito. Então eu sei muito bem da Coreia. Então essa visão mais de fora que eu tenho, né? Alguém que morou
mais de 23 anos aqui no Brasil, mas sendo coreano, acompanhando todo esse desenvolvimento nesses últimos 20 anos, é gritante como a Coreia melhorou. Na verdade, 20 anos atrás, 2003, a gente era praticamente igual, falando em PIB, renda per capita, né, renda por pessoa, era praticamente igual, né, os dois países eram emergentes, mas o rumo que esses dois países tomaram nesses últimos 20 anos, isso me interessa bastante, por que um país desenvolvia tanto, que sendo meu país natal, e como que então o Brasil, estamos aqui quase no mesmo lugar. Isso é o fato, na verdade, não sou eu querendo falar mal do Brasil, muito menos. Não, não é não. Mas é sempre do meu interesse, sim, né? Acompanhar as notícias, saber. Então é isso. Tudo bem, existem desertores na Coreia do Sul ou eles têm que voltar para a Coreia do Norte? Existem, até onde eu saiba, é quase assim, centenas de milhares de coreanos do Norte que moram hoje na Coreia do Sul. Não tem que voltar para a Coreia do Norte, não. A gente não manda de volta, não. A China faz isso. A China pega quem fugir aí, colocando a sua vida em risco, saiu pelo lado do Norte, pega e manda de volta e mata, né? Mas quem vem, consegue chegar na Coreia do Sul, a gente aceita eles como se fosse o próprio povo. E pela lei coreana, né, Constituição na Coreia do Sul, está escrito ali, todo coreano que mora nessa península coreana, inclusive esse território dominado pelos vagabundos da Coreia do Norte, é o nosso povo, o nosso próprio povo. Então, todos esses fudidos que vêm da Coreia do Norte, falei errado, é com G, tá? Refugiado, né? Refugiado é nosso povo.